Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar para você alguns exemplos de códigos em Scala para você ter uma noção de como que é o paradigma funcional e a sintaxe do Scala. Bom, eu estou com o meu terminal aberto aqui. E antes você precisa ter instalado aí o Java e depois o Scala no path do sistema operacional. Eu vou abrir agora o meu REPL, tá ok? Que já está configurado. E o REPL serve para você executar funções ou testar mesmo algumas funcionalidades da linguagem. Então, por exemplo, para começar, o que você precisa saber logo de cara é que no Scala a gente tem var ou você pode usar val. Qual que é a diferença dos dois? O var, quando você quer declarar uma variável, então nome, você vai poder reatribuir um valor para ela, tá ok? Então eu atribuí o valor Daniel e aí eu posso reatribuir um outro valor aqui, que a variável vai aceitar. Mas não faz nenhum sentido, se a gente está indo para a escala, a gente tem que começar a pensar numa maneira funcional, porque o foco da linguagem é esse. E para isso a gente vai utilizar o val. A diferença do val é que você não pode reatribuir um valor uma vez que você já atribuiu. Então, se eu atribuir o valor Daniel, eu não vou conseguir reatribuir um outro valor, porque isso aqui torna o val ele torna um objeto imutável, tá ok? Ele não altera. Depois a gente vai ver aí, nos próximos vídeos eu vou explicar melhor o porquê disso. Bom, então basicamente a gente viu que para declarar a gente usa val. Vamos agora entender como que a gente cria métodos, né? Ou funções aqui definir funções no Scala. Então a gente usa a palavra def. E aí vamos fazer uma função que retorna se um número é par ou ímpar. Então, par, vou chamar a função de par. E aí a entrada o parâmetro dessa função vai ser um int, né? E aí a gente também pode declarar aqui a saída dele, vai ser um boolean. E aí aqui entre os colchetes a gente vai fazer, entre as chaves, a gente vai fazer toda a lógica. Então, por exemplo, se x, o resto, né, mod 2, isso aqui for igual a 0, vai ser true. Se não, ao contrário. Mas ele já sabe que isso aqui é uma função booleana. Então, se eu fizer isso, vamos testar nossa função aqui. Passar 2. Legal, parece que está funcionando. Então, eu declarei aqui uma função. Nesse caso que eu fiz essa função é par, eu tenho várias formas de fazer isso. Eu posso também fazer isso aqui. Do mesmo jeito. Que o Scala ele infere, ele tem a inferência de tipo. Ele vê que só pode ser a saída, só pode ser um boolean, e aí ele já vai inferir o tipo aqui da saída. Então, a dificuldade do Scala é mais essa questão de você ter várias formas de fazer uma única coisa, tá ok? Beleza. Então tem essa função, vamos fazer também, vamos fazer agora criar uma lista, tá ok? Então a gente tem aqui def, lista, aí eu quero um list, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu posso fazer assim, ou também eu posso fazer, né, def eval, quer dizer, lista. Espera aí, val, lista, vou declarar de novo aqui. Beleza. Posso declarar assim, ou também eu posso declarar da mesma forma, mas eu faço desse jeito aqui.
E aí eu falo que isso aqui é um list. Legal. Bom, então eu tenho uma lista aqui, né? De 1 a 6. E eu também eu quero filtrar essa lista utilizando aquela função que eu criei lá, de se o número é par ou não, né? Aquela função booleana. E aí seria muito simples em Scala. Em Scala C só faria um filter e passaria aqui a função aqui dentro. No caso, eu passo par, o nome da função, e de maneira simplificada no Scala seria assim. E aí a nossa lista fica assim. Nossa lista ponto filter. E aí a gente vai passar aqui um lambda e aí a função. Vou fechar aqui. Vai trazer todos os pares. Por quê? Porque o filter ele vai retornar todo mundo que for true para aquela função que a gente passou. E aí para a gente retornar o inverso disso, tem duas formas. A gente pode colocar uma exclamação aqui, ou a gente pega, faz um lista ponto filter not, tudo que não for aquilo, par. E aí ele vai trazer aí os ímpares da mesma forma, tá ok? Bom, algo interessante que eu queria mostrar é função recursiva, né? Então, nessas linguagens Haskell, que utiliza paradigma funcional, é bem comum, né, você utilizar a função recursiva. Então, vamos fazer um exemplo aqui de números fatoriais, né? Então, aqui no caso, o número fatorial é como se fosse, eu quero o número fatorial de 2, por exemplo, e aí ele tem que me retornar, a resposta seria isso aqui, seria 2, né? O fatorial de 3 seria isso aqui, vezes 1. Aqui vai me retornar 6. Então vamos fazer aqui uma função recursiva de uma função fatorial. No caso, o parâmetro será um int, né? E o retorno também vai ser um int. E aí, eu vou fazer aqui vou definir a minha função, que vai ser, se no caso, se esse n de entrada ele for igual a 0, eu vou retornar 1. Se não, eu vou multiplicar ele, né? Passando a minha função de recursão menos 1. Tá ok? Sei que para muita gente isso aqui não é muito claro, mas vamos testar aqui nossa função. Fatorial de 3 tem que retornar 6. Legal. De 2. Legal. Bom, parece estar funcionando. Bom, vamos fazer aqui uma versão utilizando pattern match, que é bem utilizado em essas linguagens funcionais, por exemplo, Haskell, e também a gente tem implementado aqui em Scala. Então, vamos fazer def fatorial pm, pattern match, o parâmetro, e aí o tipo desse parâmetro, e aí a gente tem um retorno aqui que vai ser um int. E no caso aqui, como a gente está fazendo pattern match, isso aqui tem que dar match com algum dos casos que a gente vai listar aqui. Então, se no caso esse valor for um 0, eu vou fazer algo. Então, eu vou pôr uma função aqui, quero que retorne 1. Pode ser um valor ou uma função. Se no caso default, né? Se não for 0, qualquer outro caso, ele vai fazer isso aqui. Então, eu vou multiplicar o n chamando a própria função, tá certo? Só que menos 1, né? Então aqui a nossa função recursiva aqui utilizando pattern match. E aí a gente vai fechar aqui as chaves. Legal, a gente tem a nossa função aqui definida. Vamos testar aqui. Passando 6.
Ops, 3 quer dizer, vai dar 6 e 2, 2. Beleza, parece que tá funcionando. Tem que dar 1, tá certo. Então é isso, esses foram os primeiros passos utilizando a linguagem Scala. Se esse conteúdo te interessa, deixa aqui nos comentários para que eu possa produzir mais conteúdo como esse. E até o próximo vídeo.